Fala galera, hoje eu vou falar como você pode aprender muito mais rápido. 4 pontos para você aprender a fazer as coisas mais rápido. Primeiro ponto, veja se o que você deseja aprender está de acordo com aquilo que você deseja ser. Todos nós gostamos de aprender 1000 coisas, mas na realidade a gente tem que identificar se aquilo que a gente está querendo aprender hoje está de acordo com aquilo que a gente deseja ser no futuro. Por exemplo, eu tive que aprender a fazer vídeo, a editar vídeo, a lidar com o som e muitas outras coisas em relação à filmagem. Nossa, como eu quebrei cabeça aprendendo coisas sobre filmagem. E isso parece não ter nada a ver com o que eu quero me tornar no futuro, que é impactar vidas de pessoas para que elas tenham mais inteligência emocional e, consequentemente, mais qualidade de vida. Mas para eu fazer com que meu conteúdo chegasse a várias pessoas, eu tive que aprender algumas coisas que aparentemente não tinham nada a ver com a psicologia. Então a gente tem que sempre saber se aquilo que a gente está aprendendo hoje vai fazer com que a gente consiga conquistar os nossos objetivos no futuro. Enquanto você não descobre o que você quer de fato da sua vida, quais são os seus objetivos, as suas metas, você acaba desperdiçando muito tempo aprendendo várias coisas, mas você aprende apenas superficialmente. Você não se aprofunda em nada. E quem não gosta de aprender um monte de coisa? Eu amo aprender um monte de coisa. Mas chegou um determinado ponto da minha vida que eu tive que escolher se eu queria saber um pouco de tudo, de uma maneira superficial, ou se eu queria ser mestre e me aprofundar em uma determinada coisa. E foi aí que eu parei e comecei a otimizar o meu tempo para gastar ele com as coisas que estavam de acordo com os meus objetivos e as minhas metas no futuro. Se eu não tivesse parado para me dedicar para as coisas que eu desejava no futuro, talvez hoje eu não estivesse aonde eu estou. Se eu não tivesse plantado lá atrás e focado nas coisas que eu precisava aprender para conquistar os meus objetivos, talvez hoje eu não estivesse aqui compartilhando conteúdo com vocês. A gente precisa entender que não tem como a gente ser um bom jogador de futebol gastando tempo aprendendo basquete. A não ser que jogando basquete você obtenha alguns recursos que te possibilitarão ser um bom jogador de futebol no futuro. Exemplo, Bruna, eu quero ser um advogado, mas eu não tenho dinheiro para fazer a faculdade de Direito agora. Então você usa a ferramenta que você tem hoje para guardar dinheiro e conquistar aquilo que você deseja no futuro. Você não deixa de estar montando uma pecinha do seu quebra-cabeça daquilo que você deseja ser daqui a 5, daqui a 10 anos. Mas se você não começar hoje a guardar o dinheiro, então você não está focado naquilo que você deseja conquistar daqui a um tempo. Segundo passo, encontre mentores. Gente, vocês não têm ideia do quanto tempo eu já perdi tentando aprender alguma coisa sozinho. E por experiência própria, leva muito mais tempo. Você já deve ter ouvido falar numa frase do Jim Rohn, que é um filósofo americano, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E eu acredito fortemente que nós influenciamos e nós somos influenciados pelas pessoas que a gente mais convive, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Não que nós seremos iguais a elas, mas o nosso inconsciente acaba se acostumando com certos comportamentos. E às vezes até sem a gente querer, a gente acaba replicando certos comportamentos que a gente muitas vezes nem acha que seja interessante. E como eu já expliquei em outro vídeo, às vezes quando a gente se acostuma com certos comportamentos, o nosso cérebro acaba estabelecendo padrões para replicar aquele comportamento sem requerer muito esforço para isso. Há um tempo atrás, uma pessoa dividiu comigo uma oportunidade de emprego que surgiu para ela, mas ele ainda não sabia se ele ia aceitar, porque ia ser um pouco diferente do que ele estava acostumado, ia ser um emprego bem mais desafiador para ele. Então eu questionei ele qual era a empresa que tinha oferecido aquela oportunidade para ele e qual que seria a equipe que ele ia trabalhar, o que ele via de pontos positivos na equipe que estaria ao lado dele. E eu questionei ele se aquelas pessoas que estavam naquela equipe estavam de acordo com aquilo que ele queria se tornar no futuro. E eu citei exatamente a mesma frase para ele. Porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E de fato ele falou que as pessoas que estavam naquela equipe
eram especialistas muito bem renomados, muito reconhecidos na área deles. Então eu perguntei para ele, e aí, é isso que você quer se tornar? Nem que você tenha que perder um pouco momentaneamente para ganhar futuramente. Porque esse é o investimento. Quando você está do lado de pessoas que têm características que você quer ter no futuro, você aprende muito com elas. No dia a dia delas, você acaba aprendendo o jeito que elas lidam com as coisas. Aí muita gente me pergunta, Bruna, mas eu não tenho essa oportunidade de estar trabalhando com pessoas que eu admiro, não tenho essa oportunidade de trabalhar com pessoas que têm as características que eu desejo para minha vida no futuro. Se você não tem oportunidade de trabalhar com elas, assine o canal dessas pessoas no YouTube, segue elas no Facebook, leia livros sobre aquele assunto, veja palestra delas, cursos, faça cursos presenciais, online, porque por experiência própria, às vezes o tempo que a gente gasta tentando aprender numa coisa, a gente perde muito financeiramente comparado ao investimento de um curso. Então, encontre mentores. Seja humilde para aprender com as pessoas que podem te ensinar. Terceiro ponto, pratique. Não tem como você aprender a tocar violão só vendo as pessoas tocarem. Você precisa ver as pessoas tocarem, mas você precisa treinar, você precisa praticar você mesmo tocar. E eu diria, pratique todos os dias. Depois que você vê um vídeo ou você participa de uma aula, já sai dali vendo como que você vai implementar aquilo na prática. Porque você precisa começar a partir dali, praticar todos os dias. O nosso cérebro, ele estabelece padrões por repetição. Então você precisa praticar e praticar e praticar. No começo vai parecer difícil, mas na realidade, às vezes o nosso cérebro, ele limita a energia que ele gasta para memorizar alguma coisa, porque ele acredita que aquilo não vai servir para você no futuro. Então, quando você passa a repetir aquilo, você vai dizendo para o seu cérebro, eu vou conseguir fazer isso, independente do quanto tempo eu leve. E aí, o que acontece? Ele começa a ver que você está realmente disposto a aprender aquilo e ele para de poupar energia. E ele começa a memorizar aquelas coisas que são importantes para você naquele momento. Por isso que a primeira fase do aprendizado de alguma coisa parece ser bem mais difícil. Porque depois de um tempo, o nosso cérebro entende que não tem jeito, que você vai aprender aquilo de qualquer jeito, que você está disposto a aprender aquilo de qualquer jeito. Então ele para de poupar energia para memorizar aquilo. E parece uma coisa simples, mas na realidade a gente criar um hábito é simples, mas não quer dizer que é fácil, porque no começo a gente tem que estar disposto a gastar energia com aquilo. E eu vejo muita gente me perguntando, Bruna, como é que eu posso ter sucesso em determinada área? Sabe qual é a resposta para isso? Ache mais pessoas para ajudar nessa determinada área. Quanto mais você ajuda alguém, mais você pratica. Então, quanto mais você pratica, mais sucesso você tem em determinada área. Quarto ponto. Ouça os feedbacks das pessoas. Ouça o que as pessoas têm a falar para você. Ouça a opinião das pessoas. Não quer dizer que você é obrigada sempre a atender tudo que as pessoas falam. Mas na realidade você consegue aprender como que as pessoas estão conseguindo observar você de fora. E muitas vezes as pessoas acabam vendo coisas que a gente não vê. E com isso a gente pode aprender mais rápido com elas. Gente, eu apanho muito para fazer esses vídeos. Eu apanho com áudio, eu apanho com a iluminação, eu apanho com foco. Mas na realidade, quando alguém comenta embaixo do meu vídeo dizendo Bruna, o áudio não tá legal, Bruna, o áudio tá baixo, eu não fico triste com isso. Eu não fico bravo com a pessoa porque ela comentou isso. Na realidade, eu fico feliz porque às vezes no meu computador o áudio parece estar bom. Mas na realidade, quando a outra pessoa assiste o computador dela, o áudio tá baixo. Então ela tá me dando a oportunidade de saber disso, de poder consertar isso, para que da próxima vez eu torne o vídeo mais agradável e ainda melhor para ela assistir. Quando a gente para observar os feedbacks das pessoas, a gente pode aprender muito mais rápido com eles. Às vezes eu vejo uma pessoa chateada porque teve um feedback ruim. Na realidade não existe feedback ruim. Que bom que alguém teve a coragem de te dizer que você pode melhorar em determinada área. Porque aí você pode parar um pouco
e começar a perceber como de fato você pode melhorar naquela determinada área e como conseguir se aperfeiçoar mais rápido. Então, gente, 4 pontos para você aprender mais rápido. Primeiro ponto, veja se o que você deseja aprender está de acordo com aquilo que você deseja ser. Segundo ponto, encontre mentores, seja eles seus amigos ou pessoas que você admira na internet. Terceiro ponto, pratique. As pessoas de sucesso começam imperfeitas, enquanto as outras pessoas nunca terminam de aperfeiçoar os seus planos. Quarto ponto, ouça feedbacks. Seja humilde para reconhecer os pontos que você ainda precisa melhorar e trabalhe neles. Bom, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.